Alô você, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no YouTube, no canal Esporte na Band. Deixe seu like nesta live para que mais pessoas assistam a este conteúdo. Está no ar mais uma vez o Band Placar com o oferecimento BandBet. Aqui a gente traz informações sobre os jogos do dia, além das melhores oportunidades do mercado, claro, na BandBet. E vamos falar sobre dois jogos super legais que serão disputados nesta noite pelo Campeonato Brasileiro. Um começa às 7, às 19, no Allianz Parque. É o líder Palmeiras medindo forças contra o Red Bull Bragantino. Esse time do Palmeiras tem vários problemas para essa partida. São jogadores, 5 aliás, que serviram as suas respectivas seleções e não estarão em campo nessa noite. Está errado. Palmeiras deveria ter aquilo que tem de melhor, assim como outros clubes também do futebol brasileiro que jogarão desfalcados nesta rodada da competição. Problema de calendário que tem de ser resolvido urgentemente. O técnico Abel Ferreira não terá o seu capitão, Gustavo Gomes, que serviu a seleção do Paraguai e não estará apto para entrar em campo nessa partida. Mikael deve ser o substituto dele. Aníbal Moreno e Flaco Lopes disputaram o amistoso de ontem, né? Goleada da Argentina sobre Porto Rico em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, tampouco estão aptos. Portanto, Bruno Fux deve ocupar essa posição de volante e Rafael Veiga ou Maurício atuando no lugar do Flaco Lopes, mais avançados, ao lado do Vitor Roque. Essa é a boa notícia. O Tigrinho está de volta ao time do Palmeiras depois de cumprir suspensão na goleada do final de semana, 4-1 no Palmeiras sobre o Juventude no mesmo Allianz Parque. O Palmeiras vai enfrentar um tradicional freguês, afinal de contas, o Massa Bruta não ganha do Alviverde desde outubro de 2023, foi uma vitória por 2-1. E a equipe vem a campo com uma novidade, aliás, duas. No comando do ataque deve jogar Eduardo Sacha, ex-Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Goiás, na posição do Thiago Borbas. Aí a gente vê dois jogadores com características bem diferentes, né? O Eduardo Sacha é um jogador de mais movimentação, o Borbas é um centroavante que fica mais preso à área adversária. Vinicinho e Lucas Barbosa devem ser os dois pontas. E aí, outra novidade no meio de campo, que é o retorno do Gabriel Giroto, cabeça de área, ex-Botafogo, Palmeiras, Corinthians e Internacional. Ele deve jogar com o Matheus Fernandes um pouquinho mais à frente. E aí o John, esse é o cara do time, jogador, aliás, revelado pelo Palmeiras, faz um campeonato brasileiro excepcional. O time do Red Bull Bragantino tem uma jogada muito forte pelas laterais também, com o Andrés Hurtado, que é um jogador que avança bastante, e Juninho Capixaba com outro papel pelo lado esquerdo, ajudando na criação do jogo, e aí o Lucas Barbosa dá mais amplitude por aquele lado. Então o time do Red Bull Bragantino, bem montado pelo técnico Fernando Seabra, que é bom, foi treinador do Cruzeiro. A equipe do interior de São Paulo, aliás, vem de uma vitória importante na competição, 1-0 sobre o Grêmio. Então, na BandBet, a gente tem as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola. Você, mais uma vez, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui embaixo, ó, ao meu lado esquerdo, e aí você vai acessar a capa do site da BandBet. Já tem tudo aqui sobre o Brasileirão da Série A, com boost para esse jogo. Um super boost, aliás, vários. Eu vou destacar esse aqui. Com o Palmeiras vencendo o primeiro tempo e vencendo o jogo também, tá? E aí a BandBet tem odds exclusivas no mercado e eu vou provar isso para você agora. Quer ver? Tá pagando R$ 3,70 para essa combinadinha que eu sugiro a você contra R$ 3,10 na média do mercado que tá comendo poeira, ou seja, você tem uma odd muito mais competitiva na BandBet para essa combinada que é muito factível, né? O Palmeiras é sim favorito para esse jogo, vencendo o primeiro tempo e vencendo o jogo. E se isso acontecer, o Palmeiras mantém a liderança do Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteça um pouco depois no Rio de Janeiro. Afinal, a cidade maravilhosa vai sediar outro jogaço da competição, um clássico estadual. Botafogo e Flamengo, a bola rola às 7h30 da noite no horário de Brasília, no Engenhão. E o técnico Felipe Luiz teve, por um lado, a sorte de não ver nenhum jogador rubro-negro convocado para as seleções na data FIFA. No entanto, tem problemas de lesão, sim, senhor. A má notícia é a provável ausência de Saul, que forma uma dupla de volantes espetacular
com o Jorginho, o jogador espanhol, tem problemas crônicos no tornozelo. Como é gramado sintético, ele provavelmente não vai se sentir à vontade para entrar em campo, né? E aí o substituto dele seria o Nico de la Cruz, uruguaio, só que ele tem um problema crônico no joelho, tampouco se sente à vontade para atuar no gramado artificial. Outra opção, Alan, tem uma fascite plantar, está descartado para esse jogo. Então é muito possível que o Filipe Luís lance mão de um volante que é muito bom, o Eric Pulgar. O Filipe Luís adora esse jogador chileno, mas que não atua desde o dia 29 de junho, porque sofreu uma lesão complicada, quebrou o pé na partida contra o Bayern de Munique em Miami pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Desde então ele não entra em campo, passou por cirurgia, uma recuperação bem complicada, aliás, do jogador chileno, fora de campo faz quase 4 meses, mas deve entrar devido a esses problemas nessa posição de volante no Flamengo. O Flamengo sempre atua com 2 jogadores nesse setor do campo. E aí, mais à frente, é chumbo grosso, com o Arrascaeta centralizado, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, jogador que está com contrato renovado. Pelo lado direito, Carrascal, jogador colombiano que vem atuando muito bem com a camisa rubro-negra. Samuelino na esquerda, o atleta de 22 milhões de euros, e Pedro como centroavante. Do outro lado, o técnico David Ancelotti também tem problemas. É um Botafogo que faz uma campanha muito irregular no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 6 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Isso mostra a instabilidade desse time botafoguense. E aí a questão é, quem vai substituir Caio Pantaleão, zagueiro que atua pelo lado direito? Né? O jogador está fora e a principal possibilidade é a escalação de David Ricardo, ex-jogador do Ceará, ao lado do Alexander Barbosa. Vitinho, na lateral direita, tampouco estará à disposição. Afinal de contas, serviu a seleção brasileira nos 2 jogos na Ásia, contra a Coreia do Sul e Japão, e evidentemente não vai chegar a tempo. No lado esquerdo, Alex Telles deve ser outro desfalque, está convivendo com dores. Marçal, ex-jogador do Wolverhampton, na Inglaterra, deve ser o titular. Nilton é um jogador que a torcida do Botafogo não gosta, mas o técnico David Ancelotti adora. Está fora também. Então o Botafogo deve formar com 2 volantes, assim como o Flamengo, num esquema tático um pouco diferente, mas 2 jogadores nessa posição. Alan, né, ex-atleta do Carlo Ancelotti até no Everton, e Marlon Freitas, capitão do time, com o Savarino um pouco mais à frente, Santi Rodrigues no lado direito. Cuiabano, um lateral esquerdo jogando mais avançado, ou seja, uma dobra de laterais no time do Botafogo pelo lado esquerdo, e Arthur Cabral à frente. E a BandBet, evidentemente, tem um boost super especial para você fazer a sua fezinha nesse jogo entre Flamengo e Botafogo. Acesse a capa do site bandbet.bet.br, ou também você pode optar por apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, e aí você vai visualizar ao meu lado esquerdo também a capa do site. E aí é o seguinte, eu falei sobre boost, tem sim senhor, nesse retorno do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, olha a combinada que eu estou sugerindo para você com odd super competitiva, tá? O Botafogo e Flamengo jogando no Engenhão às 7h30 da noite, com ambas as equipes marcando, e mais de 10 escanteios e meio no jogo, tá? Não é de uma equipe só, mais de 10 escanteios e meio no jogo, ou seja, 11 escanteios. Aí você mata a charada, tá? Vamos lá. Grande chance disso acontecer, são 2 equipes que são muito ofensivas, principalmente o Flamengo, que tem um dos principais ataques, se não o principal, da competição, que é o Campeonato Brasileiro. Essa oportunidade de mercado, essa combinadinha, está pagando 5,20 na BandBet, contra 4,33 na média do mercado. Então você tem uma odd ultra competitiva, exclusiva, sem igual no mercado, como a gente mostrou, e é nela que eu vou para esse grande jogo de bola, grande clássico do futebol carioca, válido pelo Campeonato Brasileiro. Para o Flamengo, quem sabe valendo a liderança. Para o Botafogo, um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro e a consequente briga pela vaga na Libertadores no ano que vem. Lembrando que o Botafogo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta temporada, diferentemente do rival que está na Libertadores da América. Na semana que vem, entra em campo para enfrentar o Racing no Maracanã. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. A gente já volta.